Livro dos Médiuns. Segunda parte. Capítulo 12. Da pneumatografia ou escrita direta. Da pneumatofonia. Escrita direta. 146. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermediário algum, difere da psicografia, por ser esta a transmissão do pensamento do espírito, mediante a escrita feita com a mão do médium. O fenômeno da escrita direta é, não a negar, um dos mais extraordinários do espiritismo, mas, por muito anormal que pareça, à primeira vista, constitui hoje fato averiguado e incontestável. A teoria, sempre necessária, para nos inteirarmos da possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, talvez mais necessária ainda se faz neste caso que, sem contestação, é um dos mais estranhos que se possam apresentar, porém, que deixa de parecer sobrenatural, desde que se lhe compreenda o princípio. Da primeira vez que este fenômeno se produziu, a da dúvida foi a impressão dominante que deixou. Logo acudiu aos que o presenciaram a ideia de um embuste. Toda a gente, com efeito, conhece a ação das tintas chamadas simpáticas, cujos traços, a princípio completamente invisíveis, aparecem ao cabo de algum tempo. Podia, pois, dar-se que houvessem, por esse meio, abusado da credulidade dos assistentes e longe nos achamos de afirmar que nunca o tenham feito. Estamos até convencidos de que algumas pessoas, seja com intuitos mercantis, seja apenas por amor próprio e para fazer acreditar nas suas faculdades, hão empregado subterfúgios. Veja-se o capítulo das Fr. Audes. Entretanto, do fato de se poder imitar uma coisa, for absurdo concluir-se pela sua inexistência. Nestes últimos tempos, não se há encontrado meio de imitar a lucidez sonambúrica, ao ponto de causar ilusão? Mas, por que esse processo de escamoteação? Se tem exibido em todas as feiras, dever-se-á concluir que não haja verdadeiros sonâmbulos. Por que certos comerciantes vendem vinho falsificado? Será uma razão para que não haja vinho puro? O mesmo sucede com a escrita direta. Bem simples. Fáceis eram, aliás, as precauções a serem tomadas para garantir da realidade do fato e, graças a essas precauções, já hoje ele não pode constituir objeto da mais ligeira dúvida. 147. Uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário representa um dos atributos do espírito, uma vez que os espíritos sempre existiram desde todos os tempos e que desde todos os tempos se hão produzindo os diversos fenômenos que conhecemos, o da escrita direta igualmente se há de ter operado na antiguidade, tanto quanto nos dias atuais. Deste modo é que se pode explicar o aparecimento das três palavras célebres, na sala do festim de Baltazar. A Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos, mas que eram abafados por meio das fogueiras, também conheceu necessariamente a escrita direta, e possível é que, na teoria das modificações por que os espíritos podem fazer passar a matéria, teoria que desenvolvemos no capítulo 8º, se encontra o fundamento da crença na transmutação dos metais. Todavia, quaisquer que tenham sido os resultados obtidos em diversas épocas, só depois de vulgarizadas as manifestações espíritas foi que se tomou a sério a questão da escrita direta. Ao que parece, o primeiro a torná-la conhecida, estes últimos anos, em Paris, foi o barão de Guldensstube, que publicou sobre o assunto uma obra muito interessante, com grande número de facsimiles das escritas que obteve. O fenômeno já era conhecido na América, havia algum tempo. A posição social do Sr. Guldensstube, sua independência, a consideração de que goza nas mais elevadas rodas, incontestavelmente afastam toda a suspeita de fraude intencional, porquanto nenhum motivo de interesse havia a que ele obedecesse. Quando muito, o que se poderia supor, é que fora vítima de uma ilusão, a isto, porém, um fato responde peremptoriamente, o de haverem outras pessoas obtido o mesmo fenômeno, cercadas de todas as precauções necessárias para evitar qualquer embuste e qualquer causa de erro. 148. A escrita direta se obtém, como, em geral, a maior parte das manifestações espíritas não espontâneas, por meio da concentração, da prece e da evocação. Tem-se produzido em igrejas, sobre túmulos, no sopé de estátuas, ou imagens de personagens evocadas. Evidente, porém,
é que o local nenhuma outra influência exerce, além da de facultar maior recolhimento espiritual e maior concentração dos pensamentos, porquanto, provado está que o fenômeno se obtém, igualmente, sem esses acessórios e nos lugares mais comuns, sobre um simples móvel caseiro, desde que os que desejam obtê-lo se achem nas devidas condições morais e que entre esses se encontre quem possua a necessária faculdade mediúnica. A realidade dos espíritos e de suas manifestações demonstrada mediante o fenômeno da escrita direta pelo Barão de Gudenstube, um volume em 8 graus, com 15 estampas e 93 facsímiles. 195. Julgou-se, a princípio, ser preciso colocar-se aqui ou ali um lápis com o papel. Fato então podia, até certo ponto, explicar-se. E sabido que os espíritos produzem o movimento e a deslocação dos objetos, que, algumas vezes, os tomam e atiram longe. Bem podiam, pois, tomar também do lápis e servir-se dele para traçar letras. Visto que o impulsionam, utilizando-se da mão do médium, de uma prancheta, etc., podiam, do mesmo modo, impulsioná-lo diretamente. Não tardou, porém, se reconhecesse que o lápis era dispensável, que bastava um pedaço de papel, dobrado ou não, para que, ao cabo de alguns minutos, se achassem nele grafadas letras. Aqui, já o fenômeno muda completamente de aspecto e nos transporta a uma ordem inteiramente nova de coisas. As letras hão de ter sido traçadas com uma substância qualquer. Ora, sendo certo que ninguém forneceu ao espírito essa substância, segue-se que ele próprio a compôs. Donde a tirou? Esse o problema. Quem queira reportar-se às explicações dadas no capítulo 8, ns. 127 e 128, encontrará completa a teoria do fenômeno. Para escrever dessa maneira, o espírito não se serve das nossas substâncias, nem dos nossos instrumentos. Ele próprio fabrica a matéria e os instrumentos de que a mister, tirando, para isso, os materiais precisos, do elemento primitivo universal que, pela ação da sua vontade, sofre as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Possível lhe é, portanto, fabricar tanto o lápis vermelho, a tinta de imprimir, a tinta comum, como o lápis preto, ou, até, caracteres tipográficos bastante resistentes para darem relevo à escrita, conforme temos tido ensejo de verificar. A filha de um senhor que conhecemos, menina de 12 a 13 anos, obteve páginas e páginas escritas com uma substância análoga ao pastel. 149. Tal o resultado a que nos conduziu o fenômeno da tabaqueira, descrito no capítulo 7, n. 116, e sobre o qual nos estendemos longamente, porque nele percebemos oportunidade para perscrutarmos uma das mais importantes leis do Espiritismo, lei cujo conhecimento pode esclarecer mais de um mistério, mesmo do mundo visível. Assim é que, de um fato aparentemente vulgar, pode sair à luz. Tudo está em observar com cuidado e isso todos podem fazer como nós, desde que se não limitem a observar efeitos, sem lhes procurarem as causas. Se a nossa fé se fortalece de dia para dia, é porque compreendemos. Tratai, pois, de compreender, se quiserdes fazer prosélitos sérios. Ainda outro resultado decorre da compreensão das causas, o de deixar riscada uma linha divisória entre a verdade e a superstição. Considerando a escrita direta do ponto de vista das vantagens que possa oferecer, diremos que, até ao presente, sua principal utilidade ha consistido na comprovação material de um fato sério, a intervenção de um poder oculto que, nesse fenômeno, tem mais um meio de se manifestar. Todavia, raramente são extensas as comunicações que por essa forma se obtêm. Em geral espontâneas, elas se reduzem a algumas palavras ou proposições, e às vezes, a sinais ininteligíveis. Têm sido dadas em todas as línguas, em grego, em latim, em sírio, em caracteres hieroglíficos, etc., mas ainda se não prestaram as dissertações seguidas e rápidas, como permite a psicografia ou a escrita pela mão do médium. Pneumatofonia. 150. Dado que podem produzir ruídos e pancadas, os espíritos podem igualmente fazer-se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana, assim ao nosso lado, como nos ares. A este fenômeno é que damos o nome de
Pneumatofonia. Pelo que sabemos da natureza dos espíritos, podemos supor que, dentre eles, alguns, de ordem inferior, se iludem e julgam falar como quando vivos. Veja-se Revue Spirit, fevereiro de 1858, História da aparição de Mille. Clairon. Devemos, entretanto, preservar-nos de tomar por vozes ocultas todos os sons que não tenham causa conhecida, ou simples zumbidos, e, sobretudo, de dar o menor crédito à crença vulgar de que, quando o ouvido nos une, é que em alguma parte estão falando de nós. Aliás, nenhuma significação tem esses unidos, cuja causa é puramente fisiológica, ao passo que os sons pneumatofônicos exprimem pensamentos inícios tal que nos faz reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não acidental. Pode-se estabelecer, como princípio, que os efeitos notoriamente inteligentes são os únicos capazes de atestar a intervenção dos espíritos. Quanto aos outros, há pelo menos 100 probabilidades contra uma de serem oriundos de causas fortuitas. 151. Acontece frequentemente ouvirmos, de modo distinto, quando nos achamos meio adormecidos, palavras, nomes, às vezes frases inteiras, ditas com tal intensidade que nos despertam, espantados. Se bem em alguns casos possa haver na realidade, uma manifestação, esse fenômeno nada de bastante positivo apresenta, para que também possa ser atribuído a uma causa análoga a que estudamos desenvolvidamente na Teoria da Alucinação, capítulo 6, NS 111 e seguintes. Demais. Nenhuma sequência tem o que de tal maneira se escuta. O mesmo, no entanto, não acontece quando se está inteiramente acordado, porque, então, se há um espírito que se faz ouvir, quase sempre se podem trocar ideias com ele e travar uma conversação regular. Os sons espíritas, os pneumatofônicos, se produzem de duas maneiras distintas. Às vezes, é uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo, nada tendo, porém, de material as palavras, conquanto sejam claramente perceptíveis. Outras vezes, são exteriores e nitidamente articuladas, como se proviessem de uma pessoa que nos estivesse ao lado. De um modo, ou de outro, o fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado.